boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um dia de programação da nossa semana super especial, Semana Santa, Semana da Páscoa. Que Jesus abençoe demais a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Sejam bem-vindos, queridos alunos, pais e amigos que estão nos prestigiando, já estão aí, desejando um feliz sábado e uma boa noite. É muito bom estar com vocês. Nossa semana Restaurados em Cristo, ela está acontecendo desde segunda-feira, uma programação especial com as crianças no nosso colégio. Mas ontem e hoje que é o último dia, nós teremos uma programação especial para você, nosso amigo, parceiro da Escola Adventista de Uberlândia. Eu tenho um recadinho. Lembre-se sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir a nossa página do colégio, compartilhar as nossas publicações aí no Facebook, nas mídias sociais e participe do nosso chat também, tá? Com isso, vocês poderão concorrer ao sorteio de brindes que nós teremos ao final do programa. E agora, para começar oficialmente essa noite especial e abençoada, eu convido a professora Tânia, que ela fará uma oração para nós. Nenhum barulho. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui neste momento. E assim como estamos, eu vou pedir a todos para que a gente possa ter uma prece. Vamos falar com o nosso Deus? Grandioso Deus e Pai que nos céus habita, nós te somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, que o Senhor nos deu, cheio de atividades. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós aqui. Venha abençoar ao Senhor as famílias do nosso colégio, aquelas pessoas também que foram convidadas, que se encontram em nosso meio. Que os teus anjos, ó Pai, acampem ao redor de cada um deles. Bom Pai, também te pedimos neste momento que o Senhor venha abençoar a pessoa que o Senhor escolheu, o pastor Jonatas, que ele possa não falar de si mesmo, mas que ele venha falar do seu amor, que o Senhor o use nesse momento, ó Pai. E abençoe que nós possamos ter o nosso coração assim, quebrantado para ouvir a Tua palavra e compreender o que o Senhor tem para nos falar. Abençoe-nos neste momento, ó Deus. Pedimos a Tua paz, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Ainda para assim, a gente se preparar para a mensagem, neste momento nós vamos ouvir uma música, né? Com a cantora Paula Chacon. Que Deus abençoe neste momento de louvor. Permite que Deus transforme teu
te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, e que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que encontres a paz no Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu Muito bem, que alegria, que momento especial que estamos vivenciando aqui durante esse período de Semana Santa em nosso colégio. Que bênção! Como a professora Estela mencionou aqui, desde ontem nós temos aqui esse encontro e temos sido abençoados. Ontem fomos abençoados pela mensagem do pastor Adenilton e hoje eu tenho certeza que não será diferente. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, nossos alunos e nossos servidores aí da educação adventista. Eu já olhei o chat aqui, eu já vi que tem alunos, vi também que tem professores participando com a gente desse momento, e eu já quero contar uma novidade para vocês. Já já nós teremos o nosso sorteio após a mensagem, e para você participar desse sorteio, você precisa colocar o seu nome no chat. Se você for aluno, coloque ali a sua turma, tá ok? E o professor ou a professora. Se for o ensino fundamental 1 e a educação infantil, você vai colocar nome, a turminha e a sua professora. Se for aluno ou um familiar do sexto ao médio, você só vai colocar o seu nome e vai participar desse sorteio. Nós temos brindes especiais e aguarde, porque já após a mensagem nós iremos fazer o nosso sorteio. Então, quem sabe aí você ganhará um brinde especial nessa noite. Mas não tirando o foco do mais importante, eu quero apresentar para vocês nesse momento um amigo, pastor Jonatas Leal. Eu tive o privilégio de ser seu aluno no Seminário Adventista de Teologia. O pastor Jonatas, ele nesse momento, ele não está no Brasil, ele está em Michigan, na Andrews University, ele está concluindo o seu doutorado, mas ele é alguém que já fez parte, e faz parte também da educação adventista, não é isso, professor Jonatas? O senhor faz parte aí da educação adventista, conhece muito bem, foi professor do SALT, do Seminário Adventista de Teologia, fui o seu aluno e tive essa honra e esse privilégio de poder também ser um aluno seu e aprender muitas coisas. Então, nesse momento, eu agradeço pela sua participação conosco, seja muito bem-vindo aqui a Terras Mineiras, mesmo que de longe um pouquinho, mas seja muito bem-vindo aqui a Terras Mineiras, aqui, a terra do pão de queijo, do doce de leite. Deus abençoe e use poderosamente.
Pode ativar o som. Oh, acho que foi agora. Ok, tá me ouvindo? Sim. Ok. Então é um prazer realmente muito grande, Pastor Thales, estar revendo você aí. Foram bons períodos, pelo menos para mim, né? Não sei se você pode falar a mesma coisa, mas foram realmente muito agradáveis anos que a gente conviveu aí. E é um prazer estar com essa turma de Minas Gerais, sabe? Que se todo mineiro é bom como é boa gente, como os mineiros que eu conheço, meu amigo, eu não sei como é que Minas Gerais já não está na Nova Terra, lá no céu, sabe? É só gente boa mesmo. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, né? Nesse momento, em particular, pelo menos além do pastor Thales, eu conheço a professora Tânia. A professora Tânia foi minha professora, viu? Eu não vou dizer que foi no Jardim da Infância, senão vai ficar muito chato para ela. Mas brincando, não foi no Jardim da Infância, não. Foi lá no Salt. Tânia foi uma professora lá nossa e a gente aprendeu muito com ela lá. E é um prazer estar vendo a Tânia aí também junto com a gente. E um forte abraço realmente para todos que estão aqui. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um dos maiores paradoxos da história, nós podemos dizer assim. Eu posso dizer sem medo de exagerar nesse momento. Esse paradoxo, ele está completamente conectado à Páscoa, né? Só lembre que um paradoxo quando você olha duas verdades, dois fatos, e você olha esses fatos juntos, eles parecem não se conectar, parece que eles não fazem muito sentido juntos, né? Mas quando você olha um pouquinho mais de perto, você percebe que, apesar de serem contrários, essas duas verdades, esses dois fatos serem contrários, eles se harmonizam, né, de uma maneira muito inesperada. Basicamente, isso é um paradoxo. E a história da Páscoa nada é do que esse paradoxo, né? E eu quero lembrar que a origem da Páscoa, ela não é pagã, ela não ela realmente está conectada com a tradição judaico-cristã, né? A Páscoa é uma festa que foi instituída no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento há uma história, um relato em Êxodo, onde Deus liberta o povo de Israel, e esse povo de Israel vinha já sendo escravizado por muitos anos no Egito, e o faraó, então, o líder daquela nação, não permitia que eles fossem liberados, né, em grandes números, e ele não queria perder aquela força, né, que ele tinha de trabalho, e ele, então, endureceu o coração, não permitindo que Israel saísse, né, do Egito. E, então, Deus mandou 10 pragas. E na última praga, quem conhece a história vai lembrar, todos os primogênitos, todas as crianças que foram as primeiras a ser nascidas em determinada casa, elas iam ser mortas, exceto aquelas casas que tivessem nos umbrais, né, na porta, no marco da porta, o sangue do cordeiro. E aqui, as casas que tivessem o sangue do cordeiro, elas seriam passadas por cima, e daí vem a origem da palavra Páscoa, né? Em inglês, Passover. O anjo passou por cima daquela casa e então aquela casa foi protegida. Assim nasceu a Páscoa. Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo, né? E como símbolo, há um grande paradoxo mesmo nessa origem da Páscoa, né? Por quê? Porque alguém teve que morrer para que os primogênitos, para que aqueles que nasceram primeiro em cada casa, né, tivessem vida. Então, no cerne, no profundo da história da Páscoa, há esse paradoxo entre vida e morte. A Páscoa é acerca de vida e morte. Enquanto na Sexta-feira de Paixão, nós lembramos a morte de Cristo e o significado dela para toda a humanidade, no domingo nós nos lembramos e comemoramos, né, a ressurreição, a vida. Então, a ressurreição só faz sentido se ela é olhada junto com a morte. Então, a morte e a ressurreição está no próprio centro do paradoxo da Páscoa. A Páscoa é uma data de paradoxo. Nós celebramos a vida, mas essa vida ela tem um custo muito grande, que foi a morte. Então, aquele cordeiro que era morto na festa judaica da Páscoa, ele simbolizava Jesus Cristo. E Jesus morreu exatamente numa sexta-feira de Páscoa. Isso não foi coincidência. Evidentemente, havia, dentro do plano de Deus, que
o que era representado pelo Antigo Testamento encontrasse seu cumprimento de maneira exata. E então, no domingo, Cristo ressuscitou. Eu quero, então, estudar o que está no centro desse paradoxo entre vida e morte na Páscoa. E, para isso, eu quero convidar vocês a irem comigo para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Eu tinha planejado colocar esse texto na tela para vocês, mas eu tive um problema aqui com a minha internet, então estou usando a internet do celular, não a internet da minha casa. Então, eu não vou conseguir, mas você pode acompanhar a leitura, e se você tem uma Bíblia com você, qualquer tipo de dispositivo, você pode usar a Bíblia sempre em papel, eletrônica, não importa, para acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 até o verso 25. Nós vamos estudar esse grande paradoxo que está no centro do que significa a Páscoa. E eu quero meditar nesse paradoxo com vocês agora. Pastor Thales, eu vou precisar da sua ajuda com aquelas imagens, tá? Em algum momento, a gente vai naquela ordem, imagem 1, imagem 2, imagem 3, porque infelizmente eu não estou no meu computador, eu estou aqui no meu celular. Tá bom? Vou contar com a tua ajuda aí bem daqui a pouquinho. Ok. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Antes de nós lermos, vamos fazer mais uma oração apenas, pedindo mais uma vez que Deus esteja com a gente na leitura da palavra dele. Querido Deus, agora a tua palavra está aberta diante de nós e nós te agradecemos, Senhor, infinitamente, porque nós temos o privilégio de ouvir a tua voz através da tua palavra nessa ocasião. Te pedimos, Senhor, que ao estudarmos esse grande paradoxo, nós possamos aprender lições importantes para a nossa própria experiência. Fica conosco, nós te pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito nos guie na leitura da tua palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, verso 25, é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Você consegue perceber comigo aqui quantos paradoxos a gente encontra nesse texto? Loucura, sabedoria, nós encontramos também poder e fraqueza e força, e no centro desse paradoxo está o verso 18, que é onde eu quero me deter mais nessa ocasião. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo explora esse paradoxo que é a cruz, né? E a verdade, para a gente entender melhor, a gente precisa olhar um pouco para o passado, porque há uma barreira cultural para que a gente entenda o verdadeiro significado da cruz, fora do contexto cristão. O que significava a cruz para as pessoas que viviam no primeiro século, na época de Jesus? Eu quero explorar um pouquinho isso com vocês, para que a gente entenda esse paradoxo, como pode o mesmo instrumento de morte representar a salvação para o mundo inteiro. Mas como instrumento de morte, o que era a cruz? Eu quero explorar aqui alguns autores antigos com vocês. O primeiro é Sêneca. Sêneca é um autor muito famoso, é um autor romano, né? Ele é um poeta e também um historiador. E ele escreveu certa vez, como pode alguém ser achado que preferiria morrer em dor, morrendo membro por membro do corpo e deixando a sua vida ir gota a gota, em vez de expirar de uma única vez e morrer de uma única vez? Pode qualquer homem estar disposto a ser amarrado na árvore maldita, já doente, já deformado e completamente inchado por tumores terríveis no peito e nos braços e nos ombros?
e então ter o seu último suspiro, cheio de agonia. Isso é o que Sêneca falou sobre a morte da cruz. Já deformado, com todas as feridas, enfim, nos peitos, nos braços, nos ombros. Havia um ritual, a cruz ela era usada como realmente um show de horrores. Havia um ritual que acontecia antes, durante e depois da crucifixão. Como nós sabemos na própria experiência de Jesus, antes da cruz, o criminoso era completamente amordaçado, ele era completamente deformado, e as pessoas batiam nele, no criminoso, e ele já ia para a cruz cheio de feridas, já ia para a cruz num estado deplorável, com muito sangramento, e é o que Cícero, aliás, o que Sêneca chama aqui de tumores inchados, dos golpes recebidos antes da cruz. As roupas eram despidas, porque era um momento de... A roupa era tirada, o indivíduo era despido, era um momento de total humilhação pública. Durante a cruz, nós conhecemos, há uma grande, mesmo na experiência de Jesus, há uma tortura, mesmo psicológica e corporal, durante a cruz, durante o momento da crucifixão. Inclusive, até vários textos da Antiguidade mostram que, diferente do que os filmes mostram, a cruz ela não ficava no alto. Na verdade, aliás, a cruz ficava no alto, poderia estar no alto de uma montanha, como foi no caso de Cristo, mas o prisioneiro em si ficava muito perto do chão, porque era mantido baixo o suficiente no chão para que os cachorros e os animais pudessem, então, morder as pernas já do defunto, que muitas vezes ficava exposto ali por vários dias, facilitando, assim, esse processo público de deformação do corpo depois da morte. Então, era realmente um espetáculo terrível. E mesmo depois da cruz, alguns textos antigos dizem que alguns prisioneiros eram tirados da cruz, o seu corpo era arrastado pelas ruas e era deixado para se decompor, às vezes, ao ar livre pelos animais. Em certas circunstâncias, então, até a crucifixão de Jesus foi singular, porque nem todos esses passos, e principalmente o depois da morte, foram seguidos, né, para que profecias do Antigo Testamento se cumprissem. O fato é que a cruz era um festival de horrores. Para que a cruz servia? A cruz ela era usada para penalizar traidores do poder romano. Em muitas ocasiões, aqueles que eram considerados pessoas não gratas, né, dentro do contexto de Roma, eles eram, então, crucificados. Então, era uma espécie de controle social de Roma. Ele era também usado como uma tática de horror, né, para controlar as províncias, para dar ordem nas províncias. À medida que as pessoas viam o que acontecia, as pessoas ficavam com medo, e era uma maneira, então, de Roma controlar as grandes massas. A cruz também era um instrumento para executar especificamente escravos. Cidadãos romanos, eles não eram normalmente crucificados. Na verdade, um outro autor romano, Cícero, exclamou que longe de um cidadão romano nem sequer ouvir a palavra crucifixão. É verdade que a história relata que algumas exceções existem, mas, em geral, a cruz não era para os romanos, a cruz era para as nações escravas ou para os escravos dos romanos. Então, quando os antigos viam a cruz, eles não viam a cruz com o significado que nós vemos. Por isso que, para entender o paradoxo que Paulo está falando, que a cruz é uma loucura, a gente precisa entender como que eles viam a cruz. E eles viam a cruz como um instrumento terrível, né? Um certo autor, certa vez, escreveu o mais terrível de todas as mortes, a madeira criminosa, né? Cícero também escreveu o mais cruel e mais terrível maneira de punir alguma pessoa, né? Então, até mesmo Joséfo, um outro autor antigo, diz que era a morte mais desprezível de todas, né? Então, essa era a cruz. Para a gente ter uma ideia como a antiguidade vinha a cruz e como que eles vinham diferente de nós, eu quero pedir que o pastor Thales coloque aí a figura número 1, imagem número 1. Tá? Essa imagem que nós vamos ver é um grafite. Esse grafite, ele foi encontrado, né, há muitos anos atrás. Ele foi escrito num muro
em Roma, numa das colinas de Roma, e ele mostra a imagem de alguém sendo crucificado, né? E a imagem de uma pessoa ali. Há alguns que dizem que esse provavelmente tenha sido escrito por adolescentes, né? E nessa imagem você vê que tem umas letras ali, né? E nessas letras ela está escrita em grego, Alexamenos sebete theon, né? Que significa Alexamenos adora o seu Deus. Então, Alexamenos é o nome dessa pessoa que está desenhada aí nesse grafite. E então, Alexamenos, o nome dele, adora o seu Deus. E você percebe que aquele crucificado tem uma cabeça de jumento, né? Então, provavelmente, essa era uma figura para debochar dos cristãos, debochar de Alexamenos, que provavelmente era cristão, e aparece ao pé da cruz, adorando, entre aspas, né, o seu Deus. Essa era a imagem que as pessoas tinham da cruz. Por isso que Paulo, obrigado, pastor Tales, por isso que Paulo, ele chama a cruz de loucura, porque a cruz era realmente loucura para os gregos, loucura para os judeus, escândalo para os judeus. Como pode a imagem da cruz, né, ter se transformado no poder de Deus, né? Eu quero continuar a leitura para vocês em agora verso 20, 1 Coríntios capítulo 1, verso 20. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da cruz. É o verso 20 e 21, né? Então, há um contraste aqui entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. E Paulo desafia os seus contemporâneos, né? Aonde está o sábio? Né? Aqui o sábio representa os gregos, né? Os sofistas, né? Os filósofos. Aonde está o sábio? Onde vocês estão? Aonde está o erudito? E a palavra grega aqui para erudito é a palavra muito usada no Antigo Testamento para escriba, e provavelmente está relacionada aos judeus. Onde estão os sábios judeus que sabem escrever, conhecem todas as letras, sabem a Bíblia de ponta cabeça? Onde estão? Aonde estão ali o que ele chama de, na terceira pergunta, o questionador dessa era? Essa é uma palavra grega que era usada para descrever o profissional, o orador profissional daquela época. Porque naquela época, não apenas o conteúdo era importante, mas a forma do conteúdo, ainda hoje é assim, é verdade, né? Mas havia naquela época oradores profissionais, e eles eram também conhecidos por sua sabedoria. Esses três grupos, na época de Paulo, eram os superstars, eram as superestrelas, as estrelas daquela época, né? Mas eles não conseguiam entender a cruz, eles não conseguiam entender a loucura da cruz. Como que a cruz podia ser usada para subverter o poder romano, se ela, na verdade, era o símbolo maior desse grande poder. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, Paulo ele confirma, né? Eu quero ler capítulo 1 de Coríntios, verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que é para o mundo a fraqueza, para envergonhar o forte. Na verdade, a cruz foi designada para demonstrar que ninguém poderia desafiar os poderes que estavam em existência. Nesse caso, o poder de Roma, principalmente, mas mesmo os poderes, outros tipos de poderes. Contudo, Paulo, né, o Evangelho de Paulo declara que a crucifixão de Jesus é, de alguma maneira, o evento através do qual Deus venceu esses poderes. É incrível isso. Em vez de prover, então, soberania para Roma, soberania política e ordem, ela destrói os sistemas do mundo, os sistemas de autoridade deste mundo, e inaugura agora uma nova era. Em vez de confirmar o que os mais sábios, né, acham que sabem, ela destrói os sistemas de conhecimento do mundo. Esse é o poder da cruz, esse é o paradoxo da cruz. Não apenas na cruz os poderes romanos são destruídos, mas os poderes cósmicos. Então, há um contraste aqui muito nítido entre o reino de Deus e o reino de Satanás. No reino de Deus, você tem autossacrifício, que é completamente o contrário
ao egoísmo, ao amor próprio dentro do contexto do reino de Satanás. Há a violência no reino de Satanás expressa pela cruz e o amor que foi capaz de se entregar completamente por nós. Esses são os contrastes, são os paradoxos. Agora, há uma pergunta interessante. Quando nós vamos para o verso 22 e 23, do mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e 23, nós vemos o seguinte: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Né? É incrível isso. Se a gente parar para pensar como a cruz acaba se tornando, né, o instrumento de morte, o instrumento de tortura, no símbolo de vida, no símbolo de ressurreição, no símbolo de derrota dos poderes demoníacos, a gente se pergunta por que, então, os judeus e os gregos não conseguiam entender? Na sua maioria, evidentemente, por que os judeus e os gregos não entendiam o que a cruz representava? Paulo dá a resposta naquilo que nós acabamos de ler, e também no verso 18. Paulo fala de dois grupos aqui. No verso 18, você vai ler comigo, capítulo 1, verso 18, quais são esses dois grupos? É loucura para o primeiro grupo, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão perdendo a salvação, para aqueles que estão sendo destruídos. Mas para nós, e nós, quem somos nós, esses? O que estamos sendo salvos. Então, Paulo está contrastando dois grupos, os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Para os que estão perecendo, a cruz é loucura. Como pode o instrumento de morte de um criminoso, a maior humilhação pública, como pode a cruz significar a salvação? Isso é completamente ridículo, não é possível. Eles não conseguiam entender. Mas o segundo grupo, a cruz é o poder de Deus. E o que é diferente entre os dois grupos? Um está perecendo e o outro está sendo salvo. A cruz, na verdade, ela marca a inauguração de uma nova era. Mas a menos que alguém esteja vivendo nessa nova era, essa nova visão é ainda controlada. A sua visão é controlada pela visão da antiga era. Cristo divide a história em duas partes, antes da cruz e depois da cruz. Aqueles que estão vivendo antes da cruz, não experimentaram o poder da cruz, esses são aqueles que estão perecendo. E para esses que estão perecendo, esse papo não tem sentido nenhum. A cruz não tem sentido nenhum. Não tem condição de a cruz significar realmente a vitória sobre o pecado, sobre as forças que causaram a morte de Cristo na cruz, né? Mas do ponto de vista da nova era, da era das pessoas que vivem depois da cruz, daqueles que experimentaram o poder da cruz, essa tolice, a tolice da sabedoria dessa era, ela se torna aparente. E aquilo, então, que é sabedoria para o mundo, acaba se tornando a loucura para eles. Acaba sendo, às vezes, até confuso, porque esse é o paradoxo. A loucura de Deus se torna sabedoria. E a sabedoria de Deus se torna loucura para o mundo. Então, para que nós obtenhamos esse ponto de vantagem para enxergar a cruz da perspectiva correta, nós precisamos deixar as lentes de lado, as velhas lentes de lado. E essas lentes, elas só conseguem ser quebradas pelo impacto chocante do espetáculo da cruz. É somente quando nós olhamos para a cruz, é somente para o que nós olhamos o que Cristo fez por nós, que essas lentes elas podem ser quebradas. Enquanto nós estamos olhando para nós mesmos, elas continuam aqui. Nós não vamos conseguir ter essa perspectiva correta das coisas. A segunda razão que Paulo apresenta, então Paulo não fala que o problema é ser judeu, é ser grego, é ser mineiro ou ser gaúcho, né? Não é esse o problema. O problema é estar perecendo ou estar sendo salvo. Mas há uma segunda razão, e essa parece ser uma razão óbvia, mas Paulo está falando isso, deixando isso bem claro. Verso 25, capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a loucura humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. As coisas acontecem assim porque Deus funciona de uma maneira diferente.
E Deus não funciona como o homem funciona. Às vezes, nós pensamos que a salvação está em nossas próprias forças e pensamos que somos sábios o suficiente para saber como agir, mas não. Deus faz a salvação do jeito que ele acha que é a melhor. E a maneira como ele escolheu é completamente louca para a sabedoria do mundo. Então, o evangelho não é um corpo místico de conhecimento religioso, não, de modo algum. Ele não é um pacote de filosofia, de jeito nenhum, nem um esquema para melhorar a vida, né? O evangelho, na verdade, é um anúncio da intervenção definitiva, apocalíptica, de Cristo, de Deus no mundo, né? E por causa do mundo, né? Essa é o grande paradoxo da cruz. À medida que nós enxergamos a cruz da perspectiva das novas lentes, a partir do poder que emana da cruz, nós vamos entender que aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. E quando nós estamos com as lentes corretas, nós vamos entender que aquilo que o mundo realmente considera sabedoria não passa de loucura, não passa de mera tolice, né? Eu quero terminar contando a história de dois retratos, duas pinturas muito famosas, né? Essas figuras, elas retratam a mesma cena, mas elas têm duas perspectivas diferentes. A primeira imagem, pode colocar para mim, pastor Thales, a imagem número 2, essa aí, né? A imagem da crucifixão, essa pintura é chamada crucifixão. Ela foi desenhada e pintada, produzida por Angélico. Olha, e ela é bem antiga, ela foi produzida entre 1420 e 1423. Eu vi eu vi essa pintura ao vivo, né, no museu aqui em Washington. Você pode olhar essa pintura. Eu não sei se na verdade é uma réplica, mas eu não sei se é original, provavelmente até não deve ser. Mas é uma pintura interessante. É interessante estudar a história dessa pintura. Angélico, à medida que ele ia pintando esse quadro, a história diz que ele nunca pintou Cristo sobre a cruz sem lágrimas nos seus olhos. Ele nunca tomou o pincel sem uma oração. Então, quando nós olhamos essa pintura, nós vemos uma pintura, embora seja diferente às vezes do nosso sentido mais contemporâneo, mas é uma pintura que emana santidade e amor, emana reverência. Mas, do ponto de vista técnico, ela está muito longe de ser perfeita, né? Mas, às vezes, o próprio criticismo acaba sendo deixado de lado, porque quando as pessoas olham para essa pintura e conhecem a história dela, elas se lembram que há uma pessoa completamente devota, piedosa, que está tentando trazer para as pessoas um pouco do sentimento que essa cena expressava para ele. Então, é uma pintura cheia de significado, no sentido que há amor envolvido nela e há uma dimensão espiritual, anjos ali atrás e as pessoas em volta da cruz. Há toda uma série de sentimento envolvido nessa pintura. A segunda pintura, ela foi produzida 200 anos depois, por Rubens. Imagem número 3, pastor, você pode colocar aí para a gente aí. O nome dessa pintura é A Descida da Cruz. Ela foi produzida entre 1612 e 1614, num período de 2 anos, né? Essa é uma das maiores obras de arte de toda a história, né? Ela é muito famosa. Ela está hoje na Catedral de Antwerp, né? E ela já foi selecionada em algum momento entre as 12 maiores pinturas do mundo. Imagine você, né? E ela é, sem dúvida, a principal pintura desse autor conhecido como Rubens. Mas se você prestar atenção na pintura comigo, você vai perceber uma coisa interessante. Rubens, ele era um cristão nominal. Na verdade, ele não era um cristão, ele era só mesmo nominalmente. Não tinha nenhum sentimento com relação a Cristo, nem sequer acreditava que o que Cristo tinha feito tinha algum significado. Por isso, quando nós olhamos essa pintura, nós vamos ver que não há simplesmente a descrição de uma cena terrível, não há mistério espiritual envolvido,
aí há um grande desrespeito com o sentimento cristão. É simplesmente pessoas que estão retirando o corpo de uma pessoa morta da cruz, mas não há qualquer sentimento envolvido na pintura. Não há esperança, não há uma espécie de pista acerca da ressurreição, acerca de vida, não. A tragédia completa e horrenda é escolhida simplesmente para exibir a habilidade do artista, né, em agrupar as imagens e colocar a luz correta, a tonalidade certa. E eu vou ser sincero, do ponto de vista técnico, essa é uma pintura, quem sabe, muito mais bonita. Do ponto de vista técnico, essa é uma pintura que você pagaria mais. Mas ela não conta a história toda, porque ela tem uma perspectiva diferente da outra pintura. Obrigado, pastor Thales. Eu quero terminar perguntando para vocês, nessa ocasião, se essas duas pinturas representam essas duas perspectivas do que a cruz significa. Qual é a sua perspectiva nessa noite? Qual é a sua interpretação? Em que mundo você está vivendo hoje? Nesse momento, eu quero estender a você um convite muito especial. Se você nunca parou para pensar muito sobre a cruz, ou simplesmente acha a cruz simplesmente uma loucura, que não faz sentido nenhum. Eu queria que você olhasse nessa noite com um olhar diferente à cruz e permitisse que Deus pudesse, à medida que você contempla a cruz de Cristo, que Deus possa falar de modo particular na sua vida, para que, se você está ainda tendo a antiga visão, você possa ter a sua visão transformada e olhar a cruz da perspectiva correta. Para os que estão sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Para os que estão perecendo, a cruz é loucura. Para você, amigo, nessa noite, é a cruz loucura ou é a cruz o poder de Deus? Eu quero que você aceite o convite de Deus nessa noite, enquanto nós ouvimos essa música, que você aceite o convite de Deus. Jesus está chamando você. E Ele quer que você esteja no grupo daqueles que estão sendo salvos. O que você precisa fazer é simplesmente aceitar. A transformação da nossa visão não é uma operação humana, mas é uma operação divina. É um milagre. É um milagre que é feito pelo poder do Espírito Santo. Se você quer experimentar esse milagre nessa noite, se você quer experimentar enxergar a cruz da perspectiva correta, eu convido você para que você aceite o convite de Jesus nesse momento. E se você aceitar, eu lhe garanto, você nunca mais vai enxergar a cruz como você enxergava antes. Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes
Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo convite gracioso que Jesus Cristo nos faz. Muito obrigado pela oportunidade que nessa sexta-feira da paixão nós temos de olhar para a cruz com um olhar diferente. Quem sabe para alguns de nós a cruz é simplesmente um instrumento de superstição ou simplesmente um instrumento de tortura. Nós te pedimos, Senhor, que nós olhemos para a cruz com a perspectiva correta. A cruz dividiu a história e nós queremos estar do lado certo da história. Nós queremos te pedir, Senhor, que o poder, através do poder do Espírito Santo, o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja operando em nós esse grande milagre, o milagre da conversão, o milagre de tirar, Senhor, as nossas lentes antigas e colocar as lentes novas, para que possamos entender a cruz não mais como loucura, mas como poder de Deus. Querido Deus, nós queremos aceitar o convite de Cristo nessa ocasião, juntos aqui nessa ocasião, para que o poder de Deus transforme a nossa vida. Que essa seja uma sexta-feira da paixão diferente das outras, e que nós possamos experimentar de modo particular este poder maravilhoso atuando em nosso coração. Muito obrigado pela cruz, sem ela nós estaríamos completamente perdidos. Muito obrigado, Senhor, pela ressurreição, porque ela é a prova de que aquilo que Cristo fez na cruz foi eficaz, e em breve nós poderemos reencontrá-lo, encontrar Jesus, e assim viver com ele para sempre. Esteja conosco, abençoa de modo muito especial a Educação Adventista em Uberlândia, todos os professores, os funcionários, os pais, os alunos, que essa seja uma escola diferente, Senhor, que essa seja uma escola que produza cidadãos de bem para essa sociedade e também cidadãos que olhem da perspectiva correta o que aconteceu na cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pastor Jonatas. Foi uma bênção. Deus seja louvado pela sua vida. Possamos olhar a cruz com uma perspectiva diferente. Com certeza, a cruz ela é o poder de Deus. Possamos olhar assim. Muito obrigado por ter aceitado esse convite especial de estar aqui conosco. O prazer foi meu amigo. Um grande abraço, viu? Deus abençoe a todos. Um abraço aqui de todos. Bom, gente, chegou o momento do nosso sorteio, não é isso, Luciano? Deixa eu ver aqui, o Luciano está por aí. Estou aqui, pastor. Luciano. E aí, Luciano? Nós temos brindes especiais aí? Temos muitos brindes e tivemos bastante comentário. Quero agradecer os pais, os alunos que comentaram lá. Quero também já convidá-los para poder compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, que vocês possam ser abençoados aí pelo nosso canal, tá bom? E tem coisa boa aí atrás, Luciano? Tem coisa boa aqui, ó. Tem kit de toalha, tem um kit de Páscoa aqui que nós montamos, vai ser, ó, uma benção. Que legal, Luciano. Então, já podemos falar aí o primeiro nome? Podemos, sim. Posso sortear aqui? Então, pode sortear. Então, vamos lá. Ó, o primeiro sorteado vai ganhar o kit aqui, né? O jogo de toalha. Vamos lá. Ó, lembrando que esses presentes aqui é para presentear nossos pais, tá bom? O primeiro vai ser sorteado são os pais Denise e Wesley. O aluno é Enzo Neves, lá do 6º B. Ele comentou bastante, pastor. A gente viu aqui, ele comentou muito. Que muito. legal, que bacana. O Enzo do 6º B. Isso, correto. Muito bem. Levou aí um conjunto de toalhas. Olha que bacana. Olha aí, parabéns, Enzo. Só buscar no nosso colégio, não é isso? Isso, a partir de segunda-feira pode ir lá, retirar lá no nosso colégio. Muito bem. Ó, o próximo aluno sorteado foi a Isabelle Martins, do 5º ano B. Os pais responsáveis são a Ailton e a Isabela. Ó, são bênção também. O outro kit que foi sorteado também é a toalha, que possa ser retirado lá no colégio a partir de segunda-feira, que você possa aí fazer um bom aproveito aí das nossas toalhas. Olha aí, Isabela do 5º B, não é isso, Luciano? Isso, correto. Muito bem, parabéns. Nosso kit,
Ó, o nosso kit aqui de Páscoa tem suco da Superbom, tem biscoito, tem um livro aqui, tem uma colomba pascual, é uma delícia, pastor. Vamos sortear aqui Que agora. legal, hein? Eu quero que meu nome esteja aí também nesse sorteio, hein? Tá bom Vamos aí. ver. Comentou lá, pastor? Se tiver comentário, tá aqui. Vamos lá. O próximo aluno ou aluna é a Mariana Araújo, quinto C. O responsável é a Maria Celeste e o Cristiano. A Mariana levou um kit Páscoa, é isso? É irmã do Felipe. Isso. Irmã do Felipe, do 7º ano. Então levou aí ó, os pais aí levaram um kit Páscoa. Pode buscar lá no colégio a partir de segunda. Isso. Agora vamos sortear aqui a próxima toalha. Vamos dar uma olhada aqui. É a Vitória Santos Ribeiro. Responsável Walter e Amanda. Eu não coloquei aqui, mas acho que ela é do primeiro ano do ensino médio. Sim, a Vitória, isso mesmo. É do primeiro ano do ensino médio. Isso aí mesmo. Isso mesmo, a aluna Vitória, parabéns. Walter, o pai da Vitória, ganharam aí. Que bacana. E o último sorteio, para finalizar aqui a noite, vamos sortear mais um kit aqui, nossa Páscoa. Vamos lá. É a Maria Luísa, do Pré-2. Os pais são a Laís Barbosa e o Leonardo. Maria Luísa do Pré-2. Parabéns aí, Maria Luísa. Levou um kit Páscoa. Que legal. Pastor, por enquanto é só. O sorteio foi bastante brindes, né? Presentes. Foi. Como surpresa. Achei que ia sair 1 ou 2 e me surpreendi aí. Saiu aí bastantes nomes aí nesse sorteio. Que bênção. Então é só passar no cá. Que legal. Obrigado aí, Luciano. Muito bom mesmo poder participar aí juntos aí. Gente, nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro aí. Muito em breve, que tenhamos outros encontros aí como esse. Obrigado aí a todos pela participação, por ficarem aí até o final, por participarem, interagirem conosco no chat. Foi muito bom ter a sua presença. Nós agradecemos aí. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.